Afinal, como de fato utilizar o arquétipo da sereia? Porque o arquétipo meio controverso, sabe? As pessoas acabaram inventando muita coisa sobre esse arquétipo da sereia, falaram muito dele, mas as pessoas às vezes não explicam como realmente você pode usar esse arquétipo e ter resultados bons com ele. Então, vamos lá falar um pouquinho do arquétipo da sereia. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro é que a sereia não é só sobre externo, igual as pessoas gostam muito de falar o tempo todo. E isso também era uma interpretação que eu tinha também no início. Muito dessa coisa de, sereia é só se maquiar, é só se vestir bem, é só, tipo, aparência, entendeu? Mas na verdade ele é um arquétipo denso. Ele é um arquétipo ligado com intuição. Ele é um arquétipo muito ligado com sentimentos, com profundidade também. Até porque, né, quando a gente olha a representação da água, a gente pensa muito nos sentimentos, a gente pensa muito em intuição, a gente pensa muito em se sentir confortável em meio a tudo isso. Até porque a sereia vive na água, então, como que ela vive na água e ela não tá bem com os sentimentos dela? Ela não tá bem com aquilo que tá no inconsciente dela, enfim, com o que tá na mente dela. Então, como que isso realmente pode acontecer? Por isso que muitas pessoas acham que a sombra da sereia é essa melancolia. Mas não é que é a sombra, é que você tem que estar muito bem resolvido com você mesma. Você tem que literalmente olhar para os seus sentimentos, as suas sensações, como que você tá e você se resolver com isso, entendeu? Enfim, então acho que esse é o primeiro passo que eu recomendaria muito para você utilizar a sereia, porque a sereia é autoconfiança intuitiva. Ela é aquela mulher que ela se sente autoconfiante porque ela confia nos sentimentos, na intuição dela. Ela confia em tudo isso, então ela transmuta tudo isso muito bem. Então, literalmente, não tem como você utilizar o arquétipo da sereia, sendo que você passa 99% do seu tempo sendo uma pessoa insegura. Sendo que você passa 99% do seu tempo achando que todo mundo, por exemplo, não gosta de você ou não gosta da sua aparência. Enfim, seja lá o que for, você tem que usar esse arquétipo estando muito bem resolvida. Porque pensa, se você quer utilizar um arquétipo que encanta, um arquétipo que deixa as pessoas encantadas por você, que te deixa magnética e tudo, qual que é a chave do magnetismo? É você estar bem resolvida, é você se cuidar, é você estar bem. Então, assim, esteja realmente bem para utilizar esse arquétipo de sereia, sabe? Porque, como eu disse, ele é esse arquétipo que ele traz essa intuição, ele traz essa autoconfiança, mas nada disso de fato vem de você se montar. Tudo isso vem de você ser, entendeu? De você sentir isso dentro de ti, entendeu? Agora, um outro ponto que eu também acho muito interessante que tem da sereia também pra gente conversar aqui, é por ser um arquétipo justamente de água, por ser um arquétipo muito focado em sentimentos, às vezes você pode deixar de fazer as coisas. Às vezes você pode ter aquela fadiga, tipo, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, entende? Mas é porque às vezes você tá muito ali nos sentimentos. Poxa, às vezes você tá tendo uma conversa super legal com uma pessoa e você esquece de fazer aquilo que você devia fazer. Entendeu? É normal. Enfim, acontece. Da série não é o arquétipo, é a gente. Mas, como eu estou usando o arquétipo, fazendo o comportamento do bonitinho, são consequências que acabam acontecendo. Então, assim, você precisa ter esse sentimento de procurar agir. Você precisa ter essa coisa de, nossa, tenho que fazer as coisas, tenho que fazer o que é preciso. Entendeu? Eu preciso ali resolver esse BO aqui. E não ficar tão dependente dos outros também. Por que eu tô falando dessa dependência? Não é às vezes uma dependência ruim, não. Tô falando aqui de dependência emocional. Eu tô falando dessa coisa de que você espera demais as pessoas fazerem favores pra você e você espera muito que as pessoas façam coisas pra você, né? Então, assim, acho que precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque da série é um arquétipo muito de água, então é um arquétipo muito passivo, não ativo. Não tem que prestar um pouco de atenção pra você não negligenciar as coisas ao seu redor, sabe? E querer focar muito naquilo que só você quer fazer e não o que é preciso fazer, sabe? Eu gosto de ligar a câmera e conversar com vocês como se eu fosse uma melhor amiga. Então, às vezes, eu esqueço de algumas coisas e volto em alguns pontos, mas isso é a naturalidade aqui do Animística. Enfim, acho que outro ponto também que a gente precisa muito falar sobre a sereia, e tá muito ligado até com o primeiro ponto que eu falei sobre a aparência externa, mas também é você se cuidar. É você praticar o seu autocuidado. Não por ser uma obsessão, não por ser uma necessidade, mas por ser algo que você gosta de fazer, por ser algo que realmente
ajuda você, sabe? Então, realmente, não é sobre ser só isso que é a sereia, igual, por exemplo, eu pensava ser, mas é sobre você literalmente fazer ali a sua skincare, o seu cuidado, ajeitar as suas roupas, tudo bonitinho, sabe? Pra você também se ver de uma forma super positiva e super legal. Eu também sou o tipo de pessoa que eu vejo o autocuidado no sentido de pintar unha, no sentido de arrumar o meu cabelo, de fazer maquiagem, como sendo uma coisa que ajuda muito a minha autoestima. Enquanto eu tô usando, por exemplo, o arquétipo da sereia, ele é um arquétipo que eu particularmente fico muito assim, eu tô tranquila com o jeito que tá o meu cabelo, eu tô tranquila com as minhas unhas sem fazer, enfim. A gente encontra muito sereia em vários outros arquétipos. Então, por exemplo, a gente pode encontrar a sereia em Afrodite, a gente pode encontrar a sereia na Cleópatra, nessa questão de ter uma feminilidade no sentido de se olhar muito, no sentido, às vezes, de prestar atenção, sim, nos sentimentos, de ter essa autoconfiança intuitiva, né? Por que não? É a mesma coisa quando eu falo muito sobre combinação de arquétipo. Eu acho que seria um arquétipo muito difícil, às vezes, de ficar criando esse tipo de combinação, porque eu acho que, no final das contas, é um arquétipo bem completinho. Se você souber usar, você souber entender o arquétipo, por isso que estou fazendo esse vídeo, para você conseguir compreender a melhor forma de usar ele, pra você não ficar caindo nessas melancolias, nessas sombras, nessas coisas assim, tipo de que, nossa, nada anda na minha vida, estagnei usando a sereia e esse tipo de coisa. Então, seja muito bem resolvida. E o mesmo acontece com relacionamentos também, que você vai utilizar o arquétipo da sereia. Quer usar o arquétipo da sereia estando solteira? Tenha em mente que é um arquétipo que vai fazer você atrair olhares. E como eu disse, você está sendo uma pessoa confiante, você está sendo uma pessoa bem resolvida, enfim. Então, com isso, as pessoas vão olhar mais pra você, elas vão conversar mais com você, sabe? Então, ele é um arquétipo muito social. Então, acho isso super legal. Se você tá solteira, você quer, tipo, sair, você quer conhecer pessoas novas, você quer ser aquela pessoa que tem vontade de conversar com as pessoas, é um arquétipo bem bacana com isso. Se você tá no relacionamento, eu acho que é aquele arquétipo super legal ali pra você dar uma profundidade pro seu relacionamento. Pra você trazer esse relacionamento pra um lado mais profundo da coisa, sabe? Tipo, nossa, deixa eu conversar mais com a pessoa que eu tô do lado. Deixa eu ter mais tempo de qualidade. Deixa eu ficar mais bonita pra essa pessoa, sabe? Não no sentido de você se esquecer, mas às vezes você coloca aquela maquiagem, mulheres vão me entender muito aqui, né? Às vezes a gente se arruma toda, coloca aquela maquiagem, aquele cordão, e a gente se vê no espelho de uma forma muito mais bonita, né? Enfim, acho isso super bacana pro relacionamento, sabe? Enfim, então o arquétipo da Sereia não é um arquétipo ruim pra relacionamento. Ele não é um arquétipo que, vai me dar bloqueio emocional. Por que que ele vai dar o bloqueio emocional? Porque, como eu disse lá no início do vídeo, você, querida, precisa estar muito bem resolvida para utilizar esse arquétipo da sereia. Não só da sereia, mas da rainha de copas, Afrodite, sabe? Até Cleópatra também. Você tem que estar muito bem resolvida para esse tipo de arquétipo, porque eles são arquétipos que o amante está muito intenso ali. O arquétipo do amante está intenso. Então, se você não estiver bem resolvida, você não vai conseguir lidar com ele. Você não vai conseguir, de fato, lidar com esse tipo de arquétipo, porque ele não vai fazer sentido. Sabe, você vai literalmente deixar muito as suas emoções em alta, as suas ações em baixa, os seus pensamentos, às vezes, que não são os melhores, também vão acabar tomando conta de você de um jeito muito negativo. Então, assim, ele é um arquétipo para você estar muito bem resolvida. Agora, outro ponto também que eu acho muito essencial da gente conversar sobre o arquétipo da sereia é você ser autêntica. Da série, esteja muito bem resolvida, seja uma pessoa autêntica. Use coisas que você goste, sabe? Seja aquela pessoa assim que literalmente tá na sua versão de eu sou a personagem principal da minha vida. Por quê? Porque, como eu disse, é um arquétipo que tá ligado com beleza, é um arquétipo que tá ligado com intuição, é um arquétipo que tá ligado muito com as emoções que você sente. Então não adianta você querer usar sereia, sendo que você não é autêntica. Você é aquela pessoa que parece que copia todo mundo, você parece que é aquela pessoa que não se importa com a própria vida, você parece que é aquela pessoa que vive stalkeando os outros, né? Aqueles comportamentos básicos de não ser uma pessoa magnética, use a sua autenticidade ao seu favor. Use nas suas roupas, use na sua maquiagem, sabe? Use no seu cabelo, seja lá o que for. Não se prenda tanto à cor azul.
sabe? Por exemplo, não é sobre você, eu estou usando o arquétipo da sereia, então eu vou usar só coisas azuis, coisas que remetam ao mar. Não, você não precisa fazer isso. Mas você precisa muito ser autêntica. Você precisa muito ser aquela pessoa que está confiante de si mesma. Você precisa ser muito aquela pessoa que se sente bem usando as suas próprias coisas, sabe? Então acho que ele é aquele arquétipo que você pode mostrar a sua essência, mostrar quem você é, mostrar, tipo, o que reflete na sua personalidade, o que reflete no seu jeito de ser. Qual é o seu jeito de encantar as pessoas? Aí eu volto uma conversa que eu até tive lá no primeiro vídeo que eu fiz sobre o arquétipo da sereia, falando sobre a minha experiência, enfim, vou deixar até o link aqui embaixo também. Tá um pouquinho antigo, mas acho que vale a pena assistir. Que é basicamente você olhar também a tua Vênus no seu mapa astral. Eu gosto muito de interligar arquétipos com astrologia, né? Enfim, então olha qual que é a tua Vênus no seu mapa astral. O que ela tá falando pra você? Eu tenho uma Vênus em peixes, né? Então acho que traz muito essa coisa do encanto, traz muito essa coisa às vezes de você ser uma pessoa mais verdadeira. A sua Vênus, a sua Lua também. Sabe, o que te deixa mais confortável, como que você pode estar mais confortável, embora a Lua a gente tá falando também de água, né? Então acho que repete muito com a sereia. Enfim, eu lembrei da minha lua em touro. Eu quase falei lua em terra, gente. Mas, enfim, acontece com as melhores. Então, assim, literalmente, seja você mesma. Esteja bem resolvida. Saiba exatamente o que você quer. Cuide muito dos seus sentimentos. Cuide muito de você. Tenha autocuidado, cuide dos seus sentimentos, cuide daquilo que você pensa a respeito de si mesma, sabe? Olhe muito para tua vida e fala: como esse arquétipo vai melhorar a minha vida? Eu sinto mais autêntica para me ajudar? Eu sinto mais sociável também, porque como eu disse, é um arquétipo que de certo modo é bom para você conversar mais com os outros, você ter aquela coisa de você, sabe, ter literalmente boas conversas com os outros, enfim. Mas a sereia me traz rivalidade feminina, por ser um arquétipo do amante. Enfim, converse melhor com mulheres, sabe? Não tenha rivalidade feminina dentro de você. Não é porque você tá usando um arquétipo que do nada você vai ver uma pessoa que você gosta como a sua inimiga. Não é assim que funciona, gente. Arquétipos sempre são muito bem comportamentos. E quando você compreende os comportamentos de um arquétipo, você usa ele muito bem. E o lado sombra, sinceramente, não te pega. Igual eu falei aqui, muita gente fala desse raio, dessa melancolia da sereia. Mas a melancolia só vem se você não se entende, se você não compreende o que está acontecendo na sua vida, se você literalmente não se conhece. Então só usa a sereia se você realmente está preparada para você mergulhar no mar que existe dentro de você, no mar que existe dentro do teu coração, em quem você realmente é, sabe? Porque senão esse arquétipo vai mais te atrapalhar do que vai te ajudar de fato, sabe? E aí você vai entrar numa daquelas pessoas que tem muitos mitos do arquétipo da sereia e não sabe usar esse arquétipo, porque ele é um bom arquétipo. Ele é até bem completinho quando a gente vai parar para olhar e usar de uma forma direita. Eu confesso que eu já errei muito usando esse arquétipo. Eu fui uma pessoa que eu literalmente não gostava dele, mas é porque eu não sabia usar. Eu deixei muitas crenças limitantes tomarem conta de mim na hora de usar esse arquétipo. Não entendi o que era arquétipo. E aí foi tudo pro ladeira abaixo. Que é justamente, acho que o fato de eu estar fazendo um canal no YouTube também sobre arquétipos, falando mais sobre esse assunto, é porque eu quero que você utilize arquétipos do jeito certo. Eu quero que você utilize arquétipos para ajudar a sua vida. Porque muitos dos arquétipos que eu já usei ajudaram muito a minha vida. Então eu gosto de passar essa experiência pra frente também, né? Porque conhecimento, quando ele é colocado só na gente, não ajuda ninguém. E é isso, gente. Um beijo e tchauzinho pra vocês.